Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja em minha mente, em minha boca e em meu coração. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vem o joio? De onde vem então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Abrirei a boca para falar em parábolas, vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Podemos assentar para meditar um instante a palavra de Deus que nós acabamos de ouvir nesta 16ª semana, o 16º domingo já do tempo comum. Amados irmãos, amadas irmãs, toda a nossa caminhada durante agora o tempo comum recorda para todos nós que nós estamos a caminho do reino dos céus. Assim, a cor litúrgica é verde para recordar que nós temos sim esperança de salvação, que nós temos esperança de sermos salvos, que nós temos a esperança de alcançar, pelo caminho que Deus nos propõe, alcançar a salvação, a vida eterna, o reino de Deus. Assim,
Este caminho que nos é proposto, o tempo comum, ele vem como que nos educando na fé. E hoje, a liturgia, para todos nós, demonstra que Deus é um Deus paciente e bom, e acontece que é como se Ele fosse nos dando tempo, deixando-nos caminhar livremente na fé, é claro, para podermos entender esta caminhada, e ao final de tudo, a recompensa para quem for perseverante na fé é o reino de Deus, a salvação, a vida eterna. É assim que na primeira leitura agora, no livro da sabedoria, o que ocorre? O livro da sabedoria, ele é o que mais se aproxima do Novo Testamento. Ele está no Antigo Testamento, mas é o que mais se aproxima da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Ocorre que ali, o autor sagrado está demonstrando para todos nós que Deus, que é um Deus de bondade, um Deus clemente, um Deus fiel, Ele quer fazer justiça para todo ser humano. Ele está mostrando que a salvação não é exclusividade de ninguém. Deus a oferece livremente. É Deus quem salva e Ele que oferece a salvação. Então Ele oferece uma oportunidade de salvação para todos. Resta saber se todos querem buscar esta salvação. E como que Deus vai fazer isso? Perdoando. Quem busca o perdão de Deus, encontra o perdão de Deus. Quem pede perdão pelos seus pecados, encontra ali a misericórdia de Deus. Então o autor sagrado vai dizer que não existe outro Deus clemente, fiel, um Deus de bondade, que possa fazer isso por nós, nos garantir livremente a salvação para todos, colocar todos no mesmo caminho e agir com paciência neste caminhar, perdoando os pecados de todos e dando uma oportunidade de salvação, dando uma oportunidade de que todos possam alcançar o reino dos céus. E assim Deus vai cuidando de nós com paciência e com perdão. Ou seja, a salvação que Ele nos oferece não é exclusividade para ninguém, mas é oferecida gratuitamente na clemência de Deus, é oferecida a todos. E Deus quer que todos busquem esta salvação pelo perdão e pela misericórdia. Encerra o autor sagrado que Deus vai agir com os justos com paciência, com esperança, e vai agir com quem é pecador, vai agir perdoando os pecados, aqueles a quem procurarem. Então São Paulo agora, na carta aos Romanos, o que vai acontecer? São Paulo está se dirigindo a dois grupos distintos. Quem são estes dois grupos? Um grupo que aderiu ao cristianismo, à fé em Jesus Cristo, que vieram do judaísmo, ou seja, conheciam a palavra de Deus, conheciam Deus Pai, e agora abraçaram a fé em Jesus Cristo, acreditando na ressurreição. E o outro grupo são os que vieram do paganismo, não conheciam a Sagrada Escritura, não conheciam Deus Pai, nunca tinham ouvido falar de ressurreição, do Espírito Santo e nem da vida de Jesus. Quem evangelizou este povo? Os apóstolos e os discípulos de Jesus. Então ali estão dois grupos distintos. E Paulo tem que falar a mesma coisa para os dois. Então o que Paulo vai dizer? Que neste caminho de salvação que nos é proposto, nesta tentativa e esperança de alcançar o reino dos céus, deixemos-nos guiar pelo Espírito Santo, que é a presença de Deus em nossas vidas, para nos guiar para a salvação. Deus, em sua infinita bondade, misericórdia e clemência, quer salvar todo ser humano e nesta tentativa de salvação faz com que o Espírito Santo nos conduza. Então o que Paulo está pedindo? Nos deixemos guiar pelo Espírito Santo. Ele sabe o que é bom para nós, Ele sabe o que é bom para a nossa salvação. Ele sabe que Ele pode nos encher de esperança de salvação e para quem é pecador, Ele vai agir perdoando os pecados. Então Deus não quer condenar ninguém à condenação eterna, ao fogo eterno, claro que não. Deus está nos dando tempo nesta caminhada terrena para que possamos mudar de vida e mudando de vida alcancemos o seu reino e assim quem é que vai nos guiar? O próprio Espírito Santo. Não serão somente nossas forças humanas, porque pelas nossas forças humanas nós nem estaríamos aqui na igreja. Ou seja, é o Espírito Santo quem nos traz até aqui pela fé que Deus colocou em nossas vidas. Então a fé, agora em Deus, pela graça do Espírito Santo, é como se fosse uma ponte de ligação entre nós e Deus, ou Deus e nós, porque Deus é quem nos deu o dom da fé. Mas agora Ele quer que nesse caminho, para atravessar esta ponte, para alcançar o reino dos céus, nós vamos modelando o nosso caminho, vamos cuidando do nosso caminho, vamos cuidando ali de cada etapa da salvação,
vamos cuidando da nossa vida de fé, da nossa vida de família, da nossa vida espiritual, escutando a palavra de Deus, recebendo a Eucaristia, participando da missa, rezando em suas casas, mantendo-vos firmes na fé. Assim, então, é que nós vamos modelando esta caminhada, essa trajetória, até alcançarmos um dia a salvação e a vida eterna. Agora, para falar desse reino que nós temos esperança de alcançar, que Deus nos faz alcançar pela misericórdia e pelo perdão, para falar deste reino do qual o Espírito Santo está nos guiando, Jesus Cristo, no Evangelho de Mateus, decide então falar em parábolas, que não são histórias. Era uma forma simples que Jesus encontrava para educar as pessoas na fé e uma forma simples de falar para que as pessoas compreendessem o reino. Geralmente usava ali de expressões que o povo conhecia. Era assim. Então não eram histórias prontas, claro que não. Era uma forma de Jesus falar para a multidão. Lembrando que no Evangelho de domingo passado, Jesus vai à beira do mar, a multidão se ajunta ali em volta dele, ele sobe na barca e começa a ensinar. Então o Evangelho de hoje é uma sequência de domingo passado. Resultado então, Jesus vai contar a parábola dizendo que um semeador saiu para semear, semeou uma semente boa em seu campo, mas quando todos foram descansar, veio o seu inimigo e semeou por ali o joio. Lembrando que o joio e o trigo são muito parecidos, são quase que idênticos. O que difere um e outro é que a palha do joio não tem semente. É assim. Já a palha do trigo contém a semente do trigo. Então eles crescem igualmente, são semelhantes, a palha é quase que igual, crescem no mesmo tempo, são colhidos no mesmo tempo, tudo semelhante. Porém, um tem semente, o outro não tem. Assim. Resultado agora. E apareceram por ali o joio que estava crescendo. Os trabalhadores procuraram o dono e disseram: Senhor, mas se você não semeou semente boa no seu campo, de onde vem o trigo? Ele vai dizer: de onde vem o joio? Ele vai dizer: olha, foi o inimigo que semeou. E ele vai perguntar: olha, o que queres então que nós possamos fazer? Podemos arrancar o joio? Ele diz: não, deixe crescer um e outro, que no tempo certo, no tempo da colheita, nós vamos lá arrancar ali o joio do meio do trigo. É claro, povo de Deus, que Jesus não está falando de plantação. É claro que ele não está falando nem de trigo e nem de joio. Ele está falando das nossas vidas. Ele está falando que Deus vai deixar crescer entre nós pessoas boas e pessoas más. Ele vai deixar caminhar juntos pessoas que estão caminhando para a salvação e pessoas que não acreditam em Deus. Ele vai deixar aqui caminhar neste mundo livremente para que se convertam pessoas más e vai deixar caminhar livremente pessoas que estão buscando a salvação. Ele não está falando de sementes, nem de trigo e nem de joio. Ele está falando da nossa caminhada de fé. Ele está falando das pessoas presentes neste mundo. É disso que Jesus está falando agora. Então, ele não deixa ali, como Deus é paciente e bom com todos, Deus quer a conversão de todo pecador, porque olha o que acontece. Deus ama o pecador e despreza os pecados cometidos. Deus não precisa saber dos nossos pecados. Nós é que temos que saber onde nós erramos. Deus já nos conhece. Ele quer saber se você é capaz de mudar os seus erros, as suas atitudes, pedir perdão pelos seus pecados, se você consegue melhorar a sua vida. É isso que Deus quer saber de você. Saber que nós somos pecadores, Deus já sabe, todo ser humano é pecador. Não precisa perguntar aqui quem tem pecado. Todos nós temos pecados e todos os dias de nossa vida, inclusive o padre, ele tem que pedir perdão também. Agora Deus quer saber se a fé que eu tenho, eu sou capaz de reconhecer a grandeza de Deus, pedir perdão para a minha salvação. É isso que Deus quer saber de nós. Que temos pecados, todos sabemos. Deus quer saber se nós conseguimos ser pessoas boas. Então, assim, Jesus continua falando em parábolas. Ele vai contar, então, que o reino de Deus é como uma semente de mostarda, que é a menor entre todas as sementes, que ao ser semeada, ela cresce e os pássaros vêm abrigar ali em sua sombra. Jesus Cristo está dizendo para nós que a semente do reino de Deus que alcançou a sua vida, ela tem que crescer. Ela não pode ser sufocada, ela tem que ser lançada à terra e ela tem que crescer. Ela tem que alcançar o seu coração, a sua vida. Ela tem que te fazer acreditar na sua salvação. Ela tem que te trazer ali a semente do reino de Deus, acreditar que você pode ser salvo. O reino de Deus que foi ali espalhado em sua vida, tem que te fazer acreditar em Deus e querer buscá-lo.
A semente de mostarda ali é o reino de Deus na sua vida, do qual agora você quer fazer que ele cresça em você. Você tem que querer ser salvo. Você tem que querer, pela sua oração e a sua fé, alcançar o reino de Deus. Você tem que querer, pela salvação e pela sua fé, alcançar as graças de Deus. A sua fé tem que te fazer acreditar que você está no caminho bom, porque senão você está rezando em vão. Ou seja, tudo que você está fazendo vai ser inútil. Agora, se você se manter firme na fé, no final de tudo, vem a recompensa, a salvação. Mas Jesus continua falando em parábola e ele vai dizer que o reino de Deus é como uma porção de fermento que a mulher pega e mistura em 3 farinhas, em 3 medidas de farinha. O que ele está dizendo agora? Este reino de Deus, que tem que crescer na sua vida, não pode somente ser em sua vida. O que ele está dizendo? Não queira chegar no reino do céu sozinho. A salvação que você anuncia tem que ser capaz de salvar a vida de outros. Se você é capaz de deixar uma semente de mostarda pequena crescer em sua vida, você tem que levar agora esta semente de salvação para outras pessoas, que é igual uma porção de fermento que a mulher coloca em 3 medidas de farinha. Ou seja, tem que esparramar na sua casa, tem que crescer na sua família, na sua comunidade, na sua paróquia. O desejo de ser salvo tem que começar por você. É isso que Jesus está dizendo agora. As 3 porções ali de farinha significa dizer as pessoas que estão à sua volta, na sua casa, no seu bairro, no seu trabalho, na sua comunidade, a sua pastoral, movimento, grupo, ministério, na sua cidade. Ao perceberem a sua vida, as pessoas têm que desejar estar aqui também nesta caminhada de fé. Porque senão você está sendo joio. Em vez de trazer as pessoas para a salvação, você está afastando as pessoas. E é aí que tem que ter o nosso cuidado. Porque a mulher coloca uma medida de fermento. Ela não coloca 4, 5, 6 medidas, porque aquilo ele transborda e perde tudo que foi feito. Ali a Lucinha, que é cozinheira, que faz bolo gostoso. Um dia ela traz para vocês aqui na missa. Aí, quero só ver se traz para todo mundo. A Lucinha trabalha comigo na casa paroquial. Ela faz bolo de fubá gostoso. É uma medida de fermento, não é, Lucinha? Olha lá, ela já confirmou ali que é uma medida de fermento. Porque se colocar mais de uma, o bolo transborda e perdeu tudo. É assim, na medida certa, nós temos que ser sinais de salvação para todos. Nem de condenação e nem querer ser maior do que Deus. Mas na medida certa, nós vamos indicando um caminho de salvação. Jesus termina as 3 parábolas, volta para a sua casa, lembrando que ele estava à beira do mar, do evangelho de domingo passado. Ele volta para casa e os discípulos pedem: Senhor, explica-nos a parábola do joio. Então Jesus vai dizer: olha, a boa semente são as pessoas que pertencem ao reino. A semente do joio são as pessoas más que pertencem ali ao maligno, aquele que semeou o joio. O próprio inimigo é o próprio diabo, vai dizer ele. O campo ali é onde foi semeado, é o reino de Deus, é o mundo, é assim. E ele vai dizer: os anjos que são os ceifeiros, eles que vão vir colher, é assim. E o que nós desejamos alcançar, o celeiro, é o reino dos céus, que nós desejamos alcançar. Assim como o joio é arrancado, amarrado em feixes e jogados ao fogo, assim também aqueles que pertencem ao maligno, que faz outros pecar, que não guardaram a fé, não seguiram os mandamentos, não rezaram, não buscaram a Deus sobre todas as coisas, serão lançados ao fogo. Ou seja, a condenação está no caminho de quem é mau. A condenação está no caminho de quem faz outros pecarem. É isso que Jesus está dizendo agora, para mostrar que ele não está falando de sementes, ele está falando da sua vida. E aí você tem que descobrir: você está sendo joio na vida das pessoas, levando preconceito, maldade, injustiça, falta de amor? Ou você está sendo trigo para ser semente de bondade, de justiça, sementes de amor, de acolhida, de esperança, de salvação para a vida das pessoas? Para estes, como diz Jesus no Evangelho, brilhará o sol da justiça, ou seja, a salvação e a vida eterna. É o que Jesus está dizendo. Amados irmãos e irmãs,
Façamos de tudo em nossa vida para sermos boa semente, para produzirmos frutos bons. Não vamos ser nós aqueles que espalham semente de maldade na vida das pessoas, a mentira, a fofoca, a injustiça. Não vamos ser nós aqueles que praticam maldade. Sejam vocês, dentro da casa de vocês, pessoas pacificadoras, pessoas da paz, pessoas que as pessoas gostam, outras pessoas gostam de conversar, de estar por perto. Vamos ser pessoas boas, ao ponto das pessoas gostarem da nossa amizade, da nossa caminhada de fé. Vamos ser pessoas tão boas ao ponto de que outros olhando para nós poderão perceber o quê? O rosto misericordioso de Deus. Poderão perceber uma caminhada de fé, poderão perceber que nós estamos num caminho de salvação, poderão perceber que esta nossa assembleia que se separa na tristeza de perder alguns parentes, vai se encontrar um dia na alegria do reino dos céus. Ninguém será amarrado como feixes e lançado ao fogo. Vamos fazer de tudo em nossa vida para sermos pessoas agradáveis e não pesadas a ninguém. Vamos fazer de tudo para sermos pessoas de fé que sabem transmitir esta mesma fé, como fizeram os nossos parentes, amigos e irmãos que já se despediram desta caminhada de fé. Aqui tem 2 famílias que estão rezando o 7º dia. Acreditem vocês que, sendo pessoas boas nesta vida, poderemos um dia encontrar no céu aqueles aos quais nós já nos despedimos aqui na terra. Porque para nós que temos fé, aqui não é despedida. Nós estamos nos preparando para um reencontro com Deus. Viemos dele e voltaremos para ele. Então nós não estamos preparando aqui despedidas, porque nós não pertencemos uns aos outros, nós pertencemos a Deus. Quando vem esta vida a cessar esta caminhada terrena, significa dizer que por uma vida espiritual nós iremos fazer um reencontro com Deus. Ninguém está se preparando para a morte. Ninguém sabe o que é morrer, ninguém saberá o que é a morte. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: pela fé, pela palavra de Deus, Eucaristia, nós estamos nos preparando nesta caminhada de fé para nos reencontrar com Deus, não na tristeza, mas na alegria do reino dos céus, onde não há dor, onde não há sofrimento, onde não há lágrimas, mas há simplesmente uma presença amorosa e eterna de Deus e daqueles aos quais nós já nos despedimos. É claro que fica a dor da saudade, mas é claro que ninguém vai ficar aqui eternamente e nós seríamos egoístas de querer alguém aqui eternamente. Portanto, tiremos do nosso coração aquela ideia: por que que Deus tirou esta pessoa de mim? Deus não tira ninguém de ninguém, Deus não tira a vida de ninguém, porque Deus não é assassino. Ele acolhe de volta a vida que Ele nos deu. Se vocês não pertencem uns aos outros, pertencem a Deus. Nosso destino é Deus. Nosso destino não é ficar plantados aqui eternamente para agradar uns e outros. Nossa vida não é para agradar o ser humano. Nossa vida é para agradar a Deus. Pertencemos a Deus e voltaremos para Ele, quer nós queiramos ou não. Um dia a morte cruzará os nossos caminhos e nós teremos que ter a tranquilidade de entender que vai ser 1 segundo de nossas vidas a morte, porque para Deus a vida é eterna. Aqueles que se despediram de nós não estão mortos eternamente. Claro que não. Estão vivos para Deus eternamente, aguardando o dia da feliz ressurreição, onde esta assembleia, que se separa na tristeza desta caminhada terrena, vai se encontrar na alegria da vida eterna, num reencontro amoroso, fiel e para sempre, num reino que nós temos a esperança de alcançar, o reino de Deus, a vida eterna. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso,